Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, presbítero Giovanni Cardoso, portal de transparência da IADPE. Meus amados irmãos, nós daremos voz a um texto escrito por um membro da nossa igreja e fizemos algumas adaptações para facilitar a narrativa. Veja o que o servo de Deus diz. Nós que outrora fomos críticos de tantos pastores, bispos, apóstolos e obreiros de outras igrejas que enriqueceram de forma fraudulenta através da fé alheia, para nossa tristeza e graves escândalos para a nossa igreja, vemos hoje o nosso líder principal se tornar um deles. Que tristeza, que tristeza. E ainda tem alguns irmãos que, por causa da alienação ou malícia mesmo, ainda não conseguiram enxergar essa situação de caos instalada na IADPE. Esses líderes desviados da IADPE há muito tempo perderam a moral perante a sociedade e perante os membros da igreja. Porém, por estarem tão mergulhados no pecado e nos seus graves desvios de conduta, eles insistem, através de bravatas e muita dissimulação, se manterem no poder, tiranizando e oprimindo o povo de Deus. Esse poder que esses líderes desviados da IADPE acham que têm é um poder adquirido de forma bizonha, hipócrita e cheio de muita hipocrisia e engano, por meio de uma eleição duvidosa há 22 anos. Eleição essa cheia de vícios e concebida nos porões fétidos da obra, entre aspas, nos bastidores sombrios da IADPE. Há 5 anos o Senhor Deus, dono da igreja, vem bradando através de seus profetas, avisando e alertando esses líderes da IADPE dominados pela jactância, pela mentira e pela hipocrisia a se converterem novamente, a abandonarem o pecado. No entanto, esses líderes desviados meneiam a cabeça como se fossem os seres mais puros da terra. Mas isso tem uma explicação. Como diz o profeta Isaías, esses líderes estão com a mente cauterizada pelo pecado, estão podres, do alto da cabeça à planta do pé. Estão com uma chaga ferida que precisa ser raspada, limpa com óleo, untada com unguento e colocada atadura nova. O gestor mor, ou seja, o líder principal da IADPE, ficará marcado para sempre nos anais assembleianos como o pior presidente da história de uma igreja séria no Brasil. Mas talvez ainda haja esperança. Caso contrário, o presidente da IADPE entrará para a história como um certo rei de Judá, um tal de Jeorão, filho do rei Josafá, conforme está em 2 Crônicas, capítulo 21. Esse rei, Jeorão, foi tão perverso que a Bíblia diz dele, versículo 20, abre aspas, era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 8 anos, e foi-se sem deixar de si saudades. E o sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Fecha aspas. O líder principal da IADPE praticou ou estaria praticando improbidade administrativa. Vejamos, irmãos, a definição de improbidade administrativa. É o ato ilegal ou contrário aos princípios básicos da administração pública no Brasil, cometido por agente público, durante o exercício de função pública ou decorrente desta. Segundo Calil Simão, o ato de improbidade, qualificado como administrativo, ou seja, ato de improbidade administrativa, é aquele impregnado de desonestidade e deslealdade, ou seja, a gente percebe que improbidade administrativa é aplicado ao agente público, não é? Mas, diante do que estamos vendo, pode ser aplicado também a líderes de igreja que acham que estão administrando, não é, uma propriedade pública de forma vil. Pois bem, segundo cálculos sem adicionais, a família Alves custa aos cofres da EADPE anualmente cerca de 3.029.055 reais. Entre outros vários bens, o líder principal da IADPE possui uma fazenda na cidade de Sairé, avaliada em mais de 15 milhões de reais. Uma mansão em Aldeia, uma casa de veraneio em Gravatá, um apartamento luxuoso em Parnamirim, com elevador próprio, um apartamento por andar. Isso fora os bens dos filhos, é claro. Se não bastasse tudo isso, os membros da IADPE são humilhados e constrangidos ao verem o seu presidente mentir perante a justiça de forma tão vil. Uma das mentiras mais célebres do presidente da IADPE é quando ele, em uma audiência perante o juiz, o promotor e os advogados, ao ser perguntado sobre o projeto político Cidadania, idealizado por ele, usando e oprimindo os membros da IADPE, ele responde, abre aspas, eu não conheço o projeto Cidadania.
Essa gravíssima mentira do presidente da IADPE impactou de tal forma os membros da igreja que muitos estão saindo da presença de Deus, se desviando, indo para o mundo. Mas graças a Deus, outros estão se desligando e em massa da IADPE. Mas tudo isso é fruto de uma liderança caída e desviada da presença de Deus. Está aí, irmãos, um relato de um membro da nossa igreja. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.